O título da thumb de hoje aqui não é para puxar o saco do Corinthians, não, mas é para chamar atenção para algo que realmente marca esse clube. Eu não conheço outro clube que consiga ser campeão nas condições em que o Corinthians está. E não é a primeira vez que isso acontece. É incrível a demonstração de força desse time, apesar do que acontece fora de campo. Estive no Maracanã, acompanhei bastidores, entrevistas, vi muita coisa, situações políticas dentro do Maracanã também, infelizmente, porque eu nem acho que era a hora, mas enfim, teve desabafos de jogadores ontem e hoje na Neoquímica Arena. E teve o jogo, claro, temos que falar também de bola rolando. Enfim, muita coisa vivida entre esse domingo e essa segunda-feira, um momento histórico do Corinthians. Eu acompanhei de perto e quero falar com vocês agora, no pós-jogo do Salazar, dessa vitória do Corinthians por 2-1 sobre o Vasco da Gama, que culminou com o tetracampeonato do Timão da Copa do Brasil. Bora! Fala pessoal, todo mundo vivão por aí? Todo mundo vivo? Todo mundo sobreviveu às emoções desse domingo no Maracanã? 67 mil pessoas no Maracanã. Eu era uma delas acompanhando, olha, saí às 4 da manhã, 4 e pouco de Santos. Paramos de trabalhar às 2h30 da manhã, já de segunda-feira. Na segunda-feira de manhã, trabalhando, acompanhando. Voltei para São Paulo, já tinha equipe da Gazeta aqui na Neoquímica Arena. Enfim, foram 2 dias aí praticamente de muito trabalho, mas muito prazer, né? Foi de muito prazer também acompanhar essa final, esse jogo histórico, tudo que envolveu essa partida entre Corinthians e Vasco. Corinthians campeão da Copa do Brasil pela 4ª vez, incrível, depois de 16 anos o Corinthians vence de novo fora de casa. O Corinthians foi campeão da Copa do Brasil no Olímpico, em Brasília, no Beira-Rio e no Maracanã. Aliás, Corinthians superando todos os seus adversários fora de casa nessa Copa do Brasil, termina só com 3 gols tomados na competição, assim, impressionante a campanha do Corinthians com o Dorival Júnior, que chega também à sua 4ª Copa do Brasil, a 3ª nos últimos 4 anos, se eu não estiver enganado, ou nos últimos 5 anos, ele que venceu os 14 últimos confrontos de Copa do Brasil. Nos últimos 16 anos, o Dorival disputou 14 confrontos de mata-mata em Copa do Brasil, ganhou todos. Incrível. É um Mr. Copa do Brasil. E o Dorival ontem foi muito bem, foi fundamental. Bom, vamos separar um pouquinho esse pós-jogo de hoje. Primeiro de tudo, vamos falar de campo e bola? Campo e bola. Dorival Júnior recebeu as minhas críticas aqui no primeiro jogo, porque mereceu receber, mas eu, inclusive, deixei claro que defendia o trabalho dele, que gostava do trabalho dele, que aprovava o trabalho dele, mas isso não dava a ele, na minha opinião, imunidade também para errar da maneira que ele errou. Porque errar ou acertar, todo mundo vai errar ou acertar, nenhum técnico acerta sempre. Mas para mim foi realmente algo que chamou atenção, porque o Dorival errou muito e muitas vezes no primeiro jogo, na minha opinião, além do time, do elenco, a gente falou muito sobre isso aqui no pós-jogo do Salazar. Dessa vez, o Dorival para mim acertou em cheio em tudo. Ao perceber que o Garro não tinha condições ideais de jogo e manter o Garro motivado. O Garro deu uma declaração depois da partida até emocionada, agradecendo o Dorival. Sabe o que é você ter uma final de campeonato, ter a coragem de tirar um jogador como o Garro desse time titular para a grande final e ainda manter esse cara motivado a ponto dele entrar bem e acabar o jogo, ele agradecer ao técnico. Isso é o famoso trabalho de gestão que a gente fala que hoje em dia é talvez mais importante do que o trabalho estratégico. Então o Dorival foi muito bem nessa decisão. Ele arma um time, mais uma vez, apostando no tridente, algo que o Corinthians fez muito, inclusive com o Ramon, com o Bidon. O Bidon 4º volante. Não, o Bidon não é um volante mais, na visão do Dorival. O Bidon não é volante e, obviamente, não jogaria de volante, apesar de contribuir na marcação como tem que contribuir. E no aspecto anímico, coletivo e estratégico e também individual, foi um Corinthians completamente diferente do que a gente viu em Itaquera.
E vamos lembrar aqui, meu palpite era Corinthians campeão no tempo normal, meu palpite até que ia ser 1-0, mas eu falava aqui, não é possível, eu não conseguia acreditar que o Corinthians faria 2 jogos daquele, seguidos ainda. O Corinthians jogou muito mal, o Corinthians sentiu o desgaste, o Dorival foi mal e os jogadores e o técnico foram muito cobrados depois daquela partida de Itaquera. E como o Corinthians, falei antes do resultado, era melhor do que o Vasco, eu falava aqui, o Corinthians é melhor do que o Vasco. E o Corinthians tem mais jogadores com poder de decisão do que o Vasco. Eu não consigo acreditar que o Corinthians vai fazer 2 jogos tão ruins como aquele. E o Vasco, no meu entendimento, parecia que tinha batido no teto. Falei tudo isso aqui no pós-jogo de Salazar, depois da partida de Itaquera. E por isso que eu acreditava tanto no título do Corinthians. Exatamente por causa dessa junção, da junção desses fatores, da soma desses fatores todos. E na minha opinião, foi exatamente isso que aconteceu. Prevaleceu o poder de decisão dos jogadores do Corinthians, que era maior do que o Vasco. Prevaleceu o fato do Corinthians ser um time melhor e um elenco melhor do que o Vasco, de inclusive ter mais opções para o segundo tempo. Prevaleceu o Corinthians ser melhor, inclusive estrategicamente e individualmente no jogo. Algo que não aconteceu lá em Itaquera, mas que, na minha opinião, aquilo ali tinha sido algo fora da curva. Então voltou ao normal. O que o Corinthians fez lá, o Corinthians fez no Maracanã, o que fez no Allianz Parque, o que fez na Arena da Baixada. O Corinthians foi na casa do rival e jogou bem, e fez o seu jogo. Entrou ligado, jogo pegado, com raça, com atenção, mas sendo inteligente, estrategicamente bem organizado, os jogadores no jogo, como a gente costuma falar, né? Deu a famosa liga. Então, assim, era algo, no meu entendimento, previsível. Seria uma grande decepção se o Corinthians não ficasse com esse título contra esse Vasco e por não ter atingido um futebol parecido com o que ele conseguiu atingir. Daí vem o meu otimismo mesmo depois daquele jogo em Itaquera, apesar das cobranças, e daí vem também a minha surpresa zero, como a gente costuma falar, do Corinthians ter ficado com esse título no Maracanã. O Corinthians mereceu o título, o Corinthians foi melhor do que o Vasco no Maracanã. O Vasco claramente está sentindo a pressão pela seca de títulos. O Maracanã sentiu o segundo gol do Corinthians de uma maneira absurda. Mesmo no primeiro tempo, eu achei a torcida do Vasco não cantava tanto, ela mais reagia do que incentivava. Era sempre um sentido mais de reação para algo que acontecia no jogo. Diferentemente da torcida do Corinthians, que independentemente do que acontecia no jogo, não parava de cantar de uma maneira regular. A torcida do Vasco claramente tensa, nervosa, ansiosa. Eles claramente estão extremamente ansiosos para acabar com esse jejum de títulos e tudo mais, títulos grandes nacionais. O Vasco está realmente sentindo o peso da fila e de toda essa situação dos últimos anos. Isso pesou muito contra o Vasco ontem e muito a favor do Corinthians animicamente no Maracanã. Isso foi bem perceptível, tanto dos jogadores nervosos em campo, na parte final principalmente, como na arquibancada que não conseguia apoiar e passava essa aflição para o campo, para os seus jogadores. E o Corinthians, ao contrário, né? O Corinthians, mesmo depois de tomar o gol, ele se mantém tranquilo e volta melhor para o segundo tempo. O Fernando Diniz fala muito não, mas o Vasco ocupou mais o terço do campo, ele finalizou mais, teve mais posse de bola. Os números eles são importantes, mas eles não são determinantes. Como eu falei, lá em Itaquera, o Vasco também não assustou muito o Corinthians, apesar daquela bola na trave. Mas o Vasco foi melhor dentro da proposta de jogo dele, era essa a questão que eu falava. E no Maracanã a mesma coisa. Dentro da proposta de jogo do Corinthians, o Corinthians foi melhor que o Vasco. Claro que o jogo teve alternâncias de bons e maus momentos, de pressão e de domínio de jogo. Corinthians e Vasco oscilaram dentro da própria partida, e isso é natural. Mas dentro da proposta do jogo do Corinthians, diante de quase 70 mil torcedores no Maracanã, o Corinthians comportou muito bem. O Corinthians começa o jogo bem, controlando sem tomar pressão, chega ao gol rápido e poderia ter chegado ao segundo também tranquilamente antes dos 25 minutos e o Roberto não perde aquele gol incrível. Toma um gol, no vacilo do Ranieri, Ramalho toma o drible e o Maicon não pula, todo mundo vacila nesse lance, o Corinthians toma um gol de empate.
Aí tem um lance ou outro ali da bola cruzando dentro da área do Corinthians que deu um sustinho, mas o jogo está equilibrado, controlado e vem para o segundo tempo. No segundo tempo, o Vasco até volta um pouquinho melhor, mas ele não assusta e o Corinthians controla. O jogo, obviamente, estava muito nítido, seria decidido no detalhe e provavelmente quem fizesse ganhava. Tava aquela cara de quem fizer ganha. Era isso. E no detalhe, quem fez a diferença foi Breno Bidon. Além do Breno Bidon, pelo drible e tudo mais que vocês já sabem, a jogada que, como disse o Dorival, foi exatamente trabalhada no CT Joaquim Grava antes da partida. Não é a primeira vez, trabalharam um dia antes e ela deu certo no jogo. O Corinthians chega ao segundo gol e depois do segundo gol, no mar, lá tem uma cobrança de falta, o que o Hugo espalma muito bem, uma bola cruzada na área, e o Vasco não consegue nada desse jeito, o Corinthians chega ao título. Resumidamente, foi isso. Agora a gente tem que destacar e individualizar algumas questões. Por exemplo, o Dorival, ao dar mais liberdade para o Bidon e tirar o Garro do jogo, para mim acertou, pelo que o Garro vem jogando nos últimos jogos e principalmente pela atuação do Garro no jogo de Itaquera. Ficou muito claro que o Garro não estava nas condições ideais. Então o Dorival, para mim, fez bem em tirar o Garro da final, e isso se comprovou lá. Quando eu digo que faltou coragem para o Dorival mexer na Itaquera, dessa vez sobrou coragem para ele mexer antes de uma decisão, algo que na Copa do Brasil de 2023 com o São Paulo ele também fez e fez muito bem. Quando ele tira o Luciano do time, joga o Nestor para a ponta, ele muda a configuração do São Paulo e a jogada do gol inclusive sai exatamente daquela maneira e foi fundamental naquelas finais, aquela mudança de peças que ele fez jogando o Nestor para a ponta, tirando o Luciano do time. Então o Dorival foi fundamental naquele título de São Paulo, para mim ele foi de novo fundamental a perceber que precisava mexer no Corinthians para ser campeão no Maracanã. Percebeu, mexeu e deu certo. O gol sai de uma jogada treinada, de uma jogada que foi trabalhada, mérito da comissão técnica do Dorival então também, e o gol sai de um jogador que o Dorival aprendeu a escalar, a usar, alterou um pouquinho a função do Bidon e também passou a ter coragem, porque no início o Bidon sempre saía. O Ramon, então, e vai ficar o Bidon. Contra o Cruzeiro já chamava atenção. Como, vai sair o Maicon e o Bidon vai ficar. Vai sair o Garro na final e o Bidon vai ficar. Essa coragem, faltou em Itaquera e sobrou no Maracanã, também foi fundamental. E na parte final do jogo, ficou muito claro, o Maicon sentiu, precisou sair, mas ficou muito claro que o Vasco não estava conseguindo criar nem infiltrar dentro da área do Corinthians ou pelo miolo da zaga ou pela a faixa central do campo. Felipe Coutinho já estava fora do jogo. O Vasco mete o Verratti no jogo e vai tentar a bola aérea. O final do jogo seria de bola aérea. O Dorival, sem nenhuma vergonha e para mim acertadamente, ele põe um time alto. Ele coloca o Tchoca no jogo para fazer linha de 3 com Ramalho e Gustavo Henrique e ele coloca o Anrileri na partida e ele começa o André no jogo no lugar do Maicon, o André que também é um cara alto, e ele começa a colocar os jogadores para fazer uma linha de 5 atrás, de jogadores altos e um time também com Carrilho, André e... Era o Martínez ainda no jogo, né? Pode ter me fugido aqui a memória, mas enfim, ele fecha o meio, faz uma linha de 5, aumenta a estatura do time, como quem diz, se quiser vir, vai ser na bola aérea. E se vier na bola aérea, o nosso time vai estar preparado com a nossa cavalaria, o que temos de mais alto aqui para afastar esse perigo na parte final do jogo. Deixa o Memphis para tentar segurar uma bola, deixa o Garro para ajudar ele e dessa maneira nós vamos levar até o final. Para aquele momento de jogo, no meu entendimento, fez muito bem o Dorival, porque aparentemente não tinha outra maneira do Vasco criar perigo para cima do Corinthians e assim o Corinthians se segura. Individualmente, o Hugo Souza foi muito seguro, muito bem no jogo, a defesa dele na cobrança de falta foi importantíssima, Mateuzinho jogou muita bola, o Martínez, péssimo no primeiro jogo, muito bem, construiu pouco, mas naquilo que o jogo estava pedindo, especificamente no Maracanã, ele foi realmente muito importante, poderia ter dado uma assistência absurda de voleio para o Yuri Alberto se o Yuri Alberto tivesse aproveitado. Yuri Alberto, de contestado de um mês sem marcar, para um golaço logo no começo da partida, aí o Yuri Alberto ele vive essa gangorra de emoções, né? Ele
ele atinge o torcedor corintiano dessa maneira, sempre essa gangorra de emoções, porque o gol que ele perde na sequência é um absurdo, inacreditável, faria falta com certeza, como fez, e não pode perder um gol daquele do jeito que ele perdeu, principalmente, a maneira como ele chutou, a dificuldade, mas fez um gol e deu um passe para outro gol. Um gol e uma assistência do Yuri Alberto. Vai falar o quê? E a assistência não é uma assistência qualquer, porque ele não fica impedido e ele cava na hora de jogar para o Memphis para a bola encobrir o Léo Jardim. Então foi inteligente também na hora do cruzamento. Então destaco aqui o Yuri Alberto, destaco o Gu Souza, destaco o Mateuzinho. Gostei muito da dupla André Ramalho e Gustavo Henrique, principalmente o Gustavo Henrique. Agora, Breno Bidon. Cara, o Breno Bidon, para mim, o melhor jogador da final e, para mim, um dos destaques do Corinthians na Copa do Brasil, na campanha do título. Jogou muita bola contra o Palmeiras, jogou muita bola contra o Cruzeiro e jogou muita bola nessas finais contra o Vasco, mas principalmente nesse último jogo do Maracanã. No Maracanã, ninguém jogou mais do que Breno Bidon. O jogo inteiro do Bidon foi realmente de chamar atenção. A maneira como ele conduziu, como ele brigou, como ele marcou, como ele apareceu para o jogo, como ele chamou a responsabilidade e fecha com chave de ouro. A jogada que ficará marcada para a história tem a assinatura de Breno Bidon. Essa jogada fica para a história. Essa jogada com um drible que eu vi semelhante apenas Dennis Bergkamp e Edmundo, inclusive no Mundial de 2000. E acredito, eu não lembro de outro. Nunca mais vi uma jogada daquela e nem lembro de anteriormente ter visto isso. Dennis Bergkamp, Edmundo e Breno Bidon. Jogo empatado, 1-1, fora de casa, final de campeonato. É muita personalidade, além de muito talento para você, naquele setor perigoso de perder uma bola, no improviso, dar um drible daquele, cara, é impressionante o que ele fez, deixa o Cauã Barros, ele dá o drible, o Cauã vai na altura do joelho dele, e ele nem pensa em se jogar, ele nem pensa em cavar um cartão, ele nem pensa em ficar com a falta, como muitos jogadores fazem depois de um drible. O Breno Bidon, ele me encanta por causa disso. Como ele tem personalidade, como ele chama o jogo, como ele é talentoso e como ele é objetivo. É o jogador mais vertical desse time. Na hora de pensar, na hora de soltar, na hora de passar. Ele toma a pancada no joelho e sequer cogita cair. Segue o jogo pensando na jogada no contra-ataque que culmina num gol. Então, assim, é de uma objetividade impressionante, de um talento, de uma inteligência, de uma responsabilidade impressionante, cara. O que não é uma surpresa. Quem me assiste aqui há muito tempo, antes de eu ter canal no YouTube, antes de existir Salazar TV, eu falo do Breno Bidon naqueles momentos que ele era o primeiro a ser substituído, que ele não era escalado, que ele era preterido para jogar Ranieri, Martinez, ou Ranieri, Martinez, Rian, enfim, eu falava, cara, o melhor do time é o Bidon, é o jogador mais vertical, e aí ficava com aquele papo, ele não tem físico, ele não aguenta jogo grande, cara. Eu refutei muito. Quem me conhece, quem me acompanha sabe quantas vezes eu fiquei aqui martelando, brigando até contra a grande opinião pública. O Bidon, até um abraço para o Sandro Romanelli, meu amigo que fala tanto, você é encantado pelo Bidon, deve ser o Beckenbauer e tal. Eu acho que hoje está todo mundo percebendo quem é Breno Bidon. E agora talvez eu seja polêmico. O Breno Bidon, para mim, deveria ser convocado para jogar os amistosos da seleção brasileira agora contra França e Croácia, né? Eu convocaria o Breno Bidon. A seleção brasileira carece de jogadores talentosos, principalmente de meio de campo e armação. E é sempre muito importante para a própria seleção brasileira você criar esses jogadores no ambiente de seleção, né? Assim como o Ronaldo foi levado, nem entrou em campo, mas foi levado para 94, assim como o Kaká, por exemplo, em 2002, foi levado, até jogou, mas você precisa maturar estes caras. Está muito claro para mim que o Bidon é jogador de seleção brasileira, que o futuro dele é na seleção brasileira, que ele vai jogar a Copa do Mundo. Está muito claro.
eu prepararia o Breno Bidon para esse ambiente. Eu levaria o Breno Bidon para a Copa do Mundo, para ele sentir, para ele perceber. E quem sabe não daria uma oportunidade para ele. Ele já tem 20 anos de idade. O Breno Bidon tem talento para jogar em qualquer lugar contra qualquer um. Ele está num crescimento absurdo, o Brasil tem uma carência gigante nesse setor do campo. Eu convocaria o Breno Bidon para esses 2 amistosos, daria oportunidade e pensaria muito bem se não é o caso de levar ele para compor esse elenco de Copa do Mundo, porque isso pode ser importante para o futuro da seleção brasileira, porque vai ter tudo a ver com o futuro do Breno Bidon. E aqui não estou sendo engenheiro de obra pronta, porque eu falo desse garoto há muito tempo, inclusive destacando as qualidades que agora aparentemente todo mundo enxerga. Breno Bidon, para mim, o nome do Corinthians da Copa do Brasil, o nome da grande final. Memphis Depay. Memphis Depay, importante, porque apareceu na hora certa, no lugar certo. É uma bola difícil, apesar de parecer que não. O Roger Guedes, inclusive, perdeu uma parecida lá em 2022. Ele marca o gol. Fora o gol, o que fez o Memphis Depay? Praticamente nada. Para mim, de novo, uma atuação muito abaixo. Abaixo do quê? Do que a gente imagina que ele pode oferecer. Vamos lá lembrar do Memphis Depay nos grandes momentos? Vamos lembrar daquela arrancada dele em 2024? É aquele Memphis Depay que, na minha opinião, justifica o salário que ele ganha. Ele pode apresentar aquilo. Então eu não senti o protagonismo do Memphis Depay mais uma vez. Ele foi muito discreto, participou muito pouco, errou muito passe. Enfim, achei ele muito discreto na partida. Aparecendo pouco, recebendo pouca bola, andando muito em campo, principalmente no primeiro tempo. Não sei se ele sentiu o sol, o desgaste, estava muito calor no Rio de Janeiro, mas enfim, no segundo tempo ele está livre, sozinho, aparece e marca o gol que ele tinha que marcar, não tinha cabimento perder aquela oportunidade. Mas para mim não foi, está longe de ser um dos... Jogou menos que o Yuri, jogou menos que o Mateuzinho, jogou menos que o Breno Bidon, jogou menos que o Martins, jogou menos que os zagueiros. Então assim, para mim, cara, o Memphis Depay é um jogador importante, caríssimo para o Corinthians, que pode ajudar muito mais do que tem ajudado. Marcou um gol importante, mas nessa final ele marcou um gol, embaixo da trave, completando a bola. E ponto. Não teve mais nada de Memphis Depay na partida. Então assim, não é querer ser anticlimas aqui, mas é isso. Memphis Depay, para mim, de novo, uma certa decepção pela atuação dele nessa final. E é isso. O que eu acho que o que vale destacar dessa final é a coragem do Dorival de alterar o time antes do jogo, das mudanças que ele fez no final da partida, de manter, de resgatar animicamente, estrategicamente o futebol do Corinthians que foi perdido em Itaquera, decisões importantes, decisões que foram fundamentais para o resultado da partida, e destacar sem nenhuma dúvida Breno Bidon. Breno Bidon, para mim, o grande nome do jogo, da partida e do título do Corinthians nessa Copa do Brasil. Aquele lance dele, cara, eu ali no Maracanã, eu estava bem no centro do campo, na cabine, eu juro por Deus, a hora que acontece aquilo, a reação, não só minha, o frisson causado no estádio, aquela coisa... E aí os repórteres assim do meu lado assim, você viu o que ele fez? Assim, e aí o lance continua. A minha reação na hora foi um nossa. Sabe quando você faz aquele nossa? E a jogada segue, você fala, meu Deus, a jogada segue. Aí sai o gol. Inclusive a Gazeta Esportiva postou esse vídeo que eu fiz com o meu celular. Eu achei tão impressionante que imediatamente ao gol eu saco o celular, começo a filmar o Breno Bidon. Por quê? Porque eu já achei tão impressionante de cara aquilo ali, ao vivo, que eu filmo. A gente postou isso no Instagram, Gazeta Esportiva. Porque, cara, o Memphis faz o gol e corre lá para a bandeira de escanteio, acho que foi o Yuri Alberto, mas o Breno Bidon corre em direção ao banco de reservas e vem todo mundo, vem o time inteiro, depois vem o banco inteiro abraçar o Breno Bidon. E não é porque o banco não pode ir para o outro lado, mas o time mesmo que estava no jogo, vai todo mundo para cima dele. Acho que ali todo mundo percebeu, cara, o que você fez? O gol foi lá do Memphis, mas o que esse menino fez foi impressionante. Está na história do Corinthians, está na história desse título, na história do Maracanã. Impressionante. O Breno Bidon merece todos os destaques nesse pós-jogo de hoje. Agora, vamos falar do que aconteceu e do que pode acontecer. Primeira coisa que me chamou muita atenção, a maneira como algumas pessoas usaram suas influências para estar lá, outras que me surpreenderam por estar lá,
de que maneira a gente até aproveitou politicamente disso. Por exemplo, Pedro Silveira e Vinícius Cascone são os responsáveis pela contratação do Memphis Depay, por este contrato do Memphis Depay. E quando chega um título, assim, quando o Memphis Depay não estava entregando nada, eles eram muito criticados, porque o cara está custando um absurdo para o Corinthians e não está entregando. Quem fez esse contrato? Muita gente falava assim, que é um absurdo, tem que prender quem fez esse contrato. São os dois. Aí bate campeão, o que você vê? Os dois surfando muito nessa onda, acha que é até natural. Então estiveram com o Memphis, com os empresários do Memphis, fizeram 1 milhão de postagens vangloriando o Memphis e tal. Porque para eles, cara, mais do que o Corinthians, é fundamental que o Memphis dê certo, você entende? Porque foram eles que trouxeram. O Memphis precisa se justificar, porque isso vai pegar bem para eles. Do contrário, vai pegar muito mal para os dois. Os dois estiveram no Maracanã e tudo mais, e nas redes sociais usaram e abusaram dessa imagem e dessa ligação com o Memphis Depay. Mas o que me chamou a atenção para isso? Chama a atenção porque fica essa guerrinha o tempo inteiro, né, de contratação do Memphis foi boa, não foi boa, ela é justificável, ela não é, tá certo esse contrato, não tá certo. Aí quando ele faz gol e ganha, esses caras aparecem desse jeito. Quando tá mal, o pessoal critica dizendo que é um absurdo. Bom, a minha opinião é a mesma de sempre, ela não vai mudar por causa da final ou por causa das postagens que fizeram. O Memphis é importante para o Corinthians, ele é fundamental nesse momento para o time, ele é importante para o Corinthians e tudo mais, mas esse contrato é um absurdo. É um absurdo. O título não faz o contrato do Memphis ser algo correto. Você pode ter jogadores de altíssimo nível sem abraçar um contrato desse, sem se comprometer dessa maneira. Nem que você tivesse outros jogadores que não o Memphis Depay. E dá para ser campeão com outros jogadores sem o Memphis Depay, sem um cara que ganha o que ele ganha. Então, para mim, uma coisa é uma coisa, o Memphis é importante para o Corinthians, ele ajuda o Corinthians, apesar de eu acho que ele está devendo, e além disso, este contrato é sim danoso ao Corinthians, mesmo com os títulos, porque dá para ser campeão também sem um contrato desse, e dá para trazer grandes jogadores também sem se comprometer a pagar tudo que o Corinthians comprometeu. Esse é o X da questão para mim. Outra coisa, tudo aconteceu depois lá no gramado, né, a zona mista e tal. Bom, aí eu tava ali no gramado, tudo mais, procurando jogadores, entrar ao vivo no Mesa Redonda. Sabe quem me cumprimentou, bateu em mim? Oi, Salazar, tal. Eu olhei, Caio do Vale. Lembra do Caio do Vale? Que o próprio Corinthians não sabia exatamente direito dizer o que ele fazia, era uma pessoa de confiança do Augusto Melo, da gestão Augusto Melo, trabalhou um bom tempo com o Fabinho Soldado ali, quando trocou gestão, acabou sendo retirado, era muito parceiro do Cadu Melo, que é o sobrinho, filho do Augusto Melo. O Caio do Vale estava lá no gramado. Aliás, será que o Pastor Mala não vai postar isso? Vi o Salazar conversando com o Caio do Vale no gramado. Eu falo com todos. Quando eu digo que eu falo com todos e me dou bem com todos, cumprimentei. E aí, meu povo, tá perdido aqui? Ele, não, tô perdido, não, tô aqui e tal, não sei o que. Me surpreendeu, porque a gente tem percebido umas perseguições políticas, seja contra pessoas do Augusto Melo, contra pessoas da Renovação e Transparência. Ele é um caso recente e estava lá. Estava ali no campo, como vários outros conselheiros, dirigentes ou ex-dirigentes do Corinthians que estavam no gramado e com a família dos jogadores e participando de tudo aquilo. Então, me chamou a atenção como algumas pessoas que, em tese, não têm absolutamente nada a ver ali com o que estava acontecendo no gramado, que era o Corinthians ser campeão e tudo mais, elas estavam ali. Você começa a perceber a influência que isso causa e como as pessoas, em dado momento, garimparam apoio por isso. Muitas postagens nas redes sociais das pessoas, de alguns dirigentes, ex-dirigentes do Corinthians ou conselheiros do Corinthians, de certa maneira aproveitando aquela situação e não só curtindo o momento, mas tentando ali de alguma maneira passar uma impressão que são pessoas que têm pretensão política no Corinthians. Quem tem pretensão política no Corinthians se utilizou do momento nas redes sociais. Isso para mim ficou muito claro e me chamou a atenção de ver o Caio do Vale, nada contra o Caio do Vale, claro, mas me chamou a atenção de vê-lo ali no gramado porque não era algo que eu estava esperando ou imaginando. Dito isso, dos jogadores, o Romero deixou claro que quer ficar mais em tom de despedida, o Maicon deixou claro que não sabe o que vai acontecer, ficou muito claro também que o Corinthians vai usar prioritariamente essa grana
do título da Copa do Brasil, que são de 77 milhões, mas como disse o Osmar Stabile, não vai ser 77 milhões para o Corinthians, vai mais ou menos 68 milhões, porque tem os abatimentos. Desses 68 milhões, o Corinthians vai pegar prioritariamente para resolver o transfer ban, se livrar disso, para montar o time para 2026, e a ideia, pelas informações que eu tenho, é que o Corinthians enxugue a folha drasticamente, muita gente deve ir embora e poucos devem chegar. O Corinthians tem a ideia de ter um elenco competitivo, de não abandonar, de continuar brigando por títulos no ano que vem, um ano que o Corinthians vai ter 5 campeonatos, a Supercopa já é agora, se eu não estiver enganado, no finalzinho de janeiro contra o Flamengo, depois tem Paulista, depois tem Copa do Brasil, Brasileiro, Libertadores, enfim, o Corinthians tem muita coisa para jogar e vai usar essa grana para tentar montar este elenco com uma folha mais baixa que mantenha esse time competitivo. Como? Evitando perder as suas grandes peças, pelo menos até a Copa do Mundo. Fabinho Soldado aproveitou toda aquela situação para fazer um novo desabafo criticando a parte política do Corinthians. A informação que eu tenho é que essas críticas e essa volúpia, essa coragem do Fabinho em falar, vai muito pelo momento, pela oportunidade em falar, mas também porque de fato ele está de saída, é uma tendência e aparentemente não é só por causa do clube, e também por causa do Fabinho Soldado estar um pouco cansado de tudo isso. Além disso, a gente viu, por exemplo, o Memphis Depay também disparando um monte contra dirigentes e tudo mais do Corinthians, como vocês já devem ter visto. O que eu penso sobre isso é que, tudo bem, me pareceu um pouco oportunista, mas também entendo que é um momento oportuno, de fato, para, olha, acabou o ano, a gente entregou mais até do que dava para entregar depois de tudo que nós passamos e os caras colocaram para fora. Mas como o Fabinho Soldado falou muito disso, aí acabou, entre aspas, forçando o Stabile a falar muito disso, aí o Memphis falou muito disso, o Maicon também falou muito disso, todo mundo falou muito dessa coisa dos bastidores e da política. Como todo mundo falou muito disso, eu acho que eles acabaram sem querer pautando a galera. Muitos programas de TV e rádio falaram em grande parte na repercussão do título, mais sobre os problemas políticos do Corinthians do que propriamente do título, da conquista. Então, até nessa hora, eu acho que a tal da notícia ruim persegue o Corinthians. Mas dessa vez, eu acho que ela foi pautada de dentro para fora, pelos caras que estavam no campo. O que dá para resumir é que, de fato, muita gente, a maioria, não deve ficar mesmo. Deve ser adeus até do Maicon, deve ser adeus do Romero. O Memphis Depay deve ficar até o meio do ano que vem, porque não tem proposta melhor do Corinthians, não tem proposta melhor, mas tem que ver como é que o Corinthians vai pagar ele, porque a gente sabe que isso incomoda ele. Fabinho Soldado deve sim ir embora, apesar de tudo, deve ir embora. Para mim, o grande mérito do Fabinho Soldado não foi na montagem do elenco. Para mim, o grande mérito do Fabinho Soldado foi conseguir, de alguma maneira, ir segurando as pontas e os jogadores, todo mundo abraçado ali, todo mundo fechado com o Fabinho, com o Dorival e entre eles, apesar de todo o caos político. Então, para mim, ele tem esse mérito, apesar de, na montagem do elenco, para mim, ele ter muitos problemas, muitos erros. Mas é uma questão política, de fato, e ele não deve ficar por causa disso. Então, assim, infelizmente, eu vi muita questão política no pós-jogo, na repercussão do jogo, dentro de campo e fora dele nas redes sociais, a maneira como as pessoas usaram isso, inclusive, com ajudinha aqui, ajudinha ali, para que algumas pessoas estivessem naquele momento participando daquela situação, né? O que é uma chatice. Tinha um lá, por exemplo, que, pelo amor de Deus, eu não sei nem o nome do cidadão, já é um senhor, mas, cara, ele ficava se posicionando sempre atrás de quem estava dando entrevista. Aí a gente vai entrevistar a pessoa, o jogador ou o dirigente, aí o cidadão ia lá e ficava grudado atrás, como um papagaio de pirata. Aí ia no outro, ele ia para trás do outro. Cara, é uma falta de postura, é uma necessidade de aparecer. Por isso que me incomoda quando tem dirigente, conselheiro nessas situações. Eles querem ter um protagonismo que eles não têm que ter. E ninguém vai dar para eles nesses momentos. Mas estava lá, o cidadão, que eu não sei nem o nome, plantado atrás de todo mundo que a gente ia entrevistar. É duro, mas enfim, é assim. Então a única coisa que eu lamentei foi isso. Acho que falou-se muito de política e de bastidores num momento que talvez não fosse para isso. Mas eu entendo também o desabafo naquela situação. E o título da thumb é porque, cara,
isso aqui para encerrar o pós-jogo de hoje. E eu vi muita gente da imprensa e amigos reconhecendo o Corinthians como ele tem que ser reconhecido, como um clube diferente, porque o Corinthians é um clube diferente. Que clube no mundo bate nos grandes centros do futebol, claro, consegue pegar 2 títulos passando pelo maior rival 2 vezes, vivendo em meio a maior crise institucional da história do clube. O Corinthians tem problema de grana, o Corinthians está devendo para esses jogadores, o Corinthians envolvido numa série de questões políticas internas, uma briga sem precedentes, uma série de questões policiais de envolvimento com as autoridades. O Corinthians viveu um impeachment de um presidente, viveu uma eleição indireta, um presidente interino que se confirmou depois, ou seja, como é que chama? O Memphis Depay, por exemplo, correu o risco de ter 3 presidentes em menos de um ano de Corinthians. Cara, o Corinthians viveu um barril de pólvora. O que o Corinthians está vivendo, eu nunca vi nenhum clube viver. E bater campeão da Copa do Brasil com uma campanha dessa, o Corinthians está no transfer ban, não pode se reforçar, ele só trouxe o Anrileri. Ele não pode se reforçar, ele está devendo para os jogadores, ele está vivendo uma crise política sem precedentes, ele está na maior crise institucional da sua história, e caso de polícia, impeachment do presidente, e os caras batem campeões em cima do Palmeiras, depois eliminam o Palmeiras da Copa do Brasil, e batem campeões da Copa do Brasil fora de casa, passando inclusive pelo Cruzeiro, que vive uma situação completamente oposta. Cara, é muita coisa, é muito grande. O que o Corinthians fez nessa temporada é muito grande, é histórico, é emblemático. E não é novidade, não é novidade. O Corinthians está numa situação complicadíssima e bater campeão. Isso já aconteceu em outras situações. 2015, por exemplo, o Corinthians com a questão do estádio, o Corinthians devendo mais de 10 meses de salário para os jogadores e bateu o campeão brasileiro, depois de ter sido eliminado da Libertadores, toda aquela pressão da torcida, a maneira como o time foi eliminado pelo Tolima, e aí o Ronaldo aposenta, uma crise absurda, e o Corinthians vai e bate campeão brasileiro. Sabe? E tantos outros casos que a gente já viu acontecer, como o título de 95 paulista contra aquele Palmeiras, o Corinthians numa situação completamente avessa naquela situação ao arquirrival, e tantas outras situações, quando ele pega o Vasco em 2000, o Vasco era uma seleção, o Corinthians era um grande time, mas o Corinthians já estava numa situação, tinha perdido o Luxemburgo, vinha para uma situação complicada para o ano de 2000, que é um ano complicado para o Corinthians, à exceção de janeiro, quando bate campeão do mundo, e tantos outros casos em que o Corinthians consegue, 2017, uma crise danada, já o Fábio Carille ameaçado, ele que era auxiliar, o Corinthians numa pressão absurda, pressão para cima do jogo, o Corinthians se resgata do nada, bate campeão paulista, vai, conquista um brasileiro que ninguém imaginava, sabe assim, o Corinthians, ele consegue, cara. 2018, o Palmeiras vivia uma situação, né, surfando numa onda impressionante, ganha em Itaquera, o Corinthians uma situação de novo completamente avessa, muito mais complicada, no prejuízo no placar, ele vai lá no Allianz Parque e bate campeão. Então, assim, é impressionante como o Corinthians, por exemplo, consegue, nessa crise institucional, nesse caos político, nesses problemas de polícia, atraso salarial, você percebe os jogadores cansados disso, depois do jogo todo mundo desabafando, o Memphis mandando todo mundo para aquele lugar, ninguém aguenta mais, o jogador não aguenta mais o dirigente que está com ele no dia a dia, aquele, cara, clima longe de ser o ideal, a situação longe de ser o ideal, e o Corinthians bate. Campeão 2 vezes na temporada, melhor do que qualquer outro clube paulista, enquanto, por exemplo, o Palmeiras, organizadinho, bonitinho, cheio de grana, é trivice, não ganha nada na temporada. Só o Corinthians é capaz. E eu digo isso por quê? Porque eu não vejo os outros fazendo o mesmo.
Eu não vejo os outros conseguindo ser como o Corinthians é. Um clube diferente. Um clube que demonstra força na maior dificuldade, como em 76, contra uma grande equipe do Fluminense, o que o Corinthians fez lá. Então, assim, são inúmeras situações. 76, talvez, putz, quase que eu esqueci de falar, ainda bem que eu lembrei, mas são tantas situações que o Corinthians tá num clima, tá num ambiente, tá numa situação completamente desfavorável, ele vai lá e emplaca. Tudo bem que 76 não ficou com o título, eu sei, mas aquilo que o Corinthians fez no Maracanã foi talvez maior do que um título. Então, assim, por isso da thumb, por isso dessa manchete, aqui toda o meu parabéns aqui para o Esporte Clube Corinthians Paulista, para a sua torcida, porque o que essa torcida faz e o que essa camisa, o que esse clube faz em situações adversas é realmente impressionante. E aqui no Brasil não tem, pelo menos eu não conheço ninguém que faça algo parecido, que tenha uma história semelhante. É realmente de dar orgulho, é realmente de olhar e admitir do que esse clube, do que esses caras são capazes. É isso que eu estou vendo todo mundo fazer, todo mundo reparar, e a gente tem que destacar. Assim eu encerro o pós-jogo do Salazar de hoje, de uma grande final e de muitas polêmicas. Vamos ver o que vem pelo futuro. Valeu, senhores. Foi um prazer. Se cuidem. Aquele abraço. Curtiu? Bom, já deixa aqui nos comentários então a sua opinião, se inscreva e compartilhe esse vídeo. E ó, fica de olho, porque sempre vai ter conteúdo interessante para você aqui na Salazar TV.